Oi, sejam bem-vindos, bem-vindas, bem-vindes aqui todos vocês. E eu tô há 2 semanas sem gravar episódio novo, né? Porque eu tive uma rinofaringite e semana passada eu ainda tava com mais tosse e tudo mais. E aí eu deixei de gravar episódios. E nessa semana, quando eu tava pensando em gravar, porque eu queria gravar, e porque o processo de gravar ele é um processo importante para a minha vida, eu fiquei meio sem norte de não saber especificamente o tema no qual eu gostaria de trabalhar. E se eu não sei o tema, eu logo não queria fazer. Mas não fazia sentido para mim não fazer. Fazia sentido ou eu abrir e falar aquilo que está acontecendo no meu coração, ou encontrar uma outra maneira de comunicar a minha voz sem precisar chegar em algum lugar, né? Porque eu vejo que alguns desafios que eu vivo na minha vida permeiam essa extrema necessidade de precisar chegar em algum lugar. Então, eu preciso ter uma linha de chegada desse raciocínio para que ele seja válido. Eu preciso ser útil para que eu tenha valor. Eu preciso atender os outros, as expectativas do outro, agradar o outro, para que eu exista de uma forma positiva no mundo. E talvez você que esteja me escutando aqui se identifique em algum nível com tudo isso que eu estou trazendo, né? Eu sempre falo para vocês que eu não acredito no acaso da situação, eu acredito na situação real que se manifesta. E se essa situação real se manifesta, a gente pode se apropriar dela em algum nível para que a gente possa aprender mais sobre nós mesmas, né? Então, essa é uma dor que eu atravesso sempre, em vários processos na minha vida, seja pessoal, seja profissional, mas eu tenho buscado muito fazer esse trabalho para que eu aprenda cada vez mais a reconhecer o meu próprio valor. Automaticamente, reconhecendo o meu próprio valor, eu posso de fato me valorizar cada vez mais e seja menos dependente do valor que o outro me dá. Isso não significa que aquilo que vem de fora não importa. Eu vejo que é muito ruim esse lugar da gente achar que a gente ser afetado pelo outro é um problema, né? Se eu não sou afetada por nada que está fora de mim, eu estou vivendo uma vida completamente desconectada de mim. Porque se essa vida fosse para eu viver sozinha, eu não nasceria de um útero de uma mulher, eu não teria um pai, né? Então, a forma na qual a gente vem para a vida e a forma na qual a gente vai embora, pensando numa linearidade aí, né, de morrer na velhice, eu acho que são grandes amostras e lembretes que a gente tem, tanto no começo e no final da vida, de que essa vida não é para ser vivida sozinho. E aqui eu não estou falando sobre a gente ter relacionamentos afetivos ou não, não estou falando sobre isso, mas eu estou falando sobre as nossas relações. Eu vejo e percebo e sinto que a gente não sabe a dimensão da importância das relações na nossa vida. Eu lembro que um dia eu estava num evento da comunidade S2 aqui de Ribeirão e eles estavam compartilhando um estudo em que foi feito e que estava mostrando, por exemplo, o impacto que um chefe tem na saúde emocional do seu colaborador, que era às vezes até muito maior do que um próprio relacionamento afetivo ou uma relação íntima que se dá ali diariamente. E eu acho que isso talvez seja uma percepção e um lembrete de como a gente não percebe como as nossas relações afetam a nossa vida. Então, eu não tô com esse episódio e com isso que eu tô dizendo, nutrindo essa falsa ideia que eu de fato não acredito, de que a gente precisa se blindar da vida do outro e de que eu não quero ser afetado por aquilo que acontece fora de mim. Eu vejo que se nós somos afetados por aquilo que acontece fora da gente, isso significa minimamente que a gente está vivo.
isso significa minimamente que a gente está conectado com a vida em algum nível. A gente está aqui disponível para a vida. Acho que essa palavra ela fica até melhor. Eu vejo que isso mostra a nossa disponibilidade para a vida. Só que sim, isso vira um problema quando esse lugar externo, ele é o único lugar que me afeta. Ou o lugar que afeta, inclusive antes de eu me perceber nesse afeto. Né? Então, antes de eu perceber o que eu sinto, o que eu gosto, o que faz sentido para mim, eu tô trazendo o outro para dentro de mim. Então, sim, isso passa a ser um problema quando a gente só está conectado com o outro e não está conectado com a gente. E acho que também é uma falsa ideia, né? Achar que se eu estou conectado com o outro, eu consigo estar desconectado comigo, né? Então, se eu estou muito conectada com o externo, talvez eu esteja mais presa nesse externo do que conectada com ele, né? Prisão é diferente de conexão. Prisão é um lugar em que eu tô refém ali da situação. E não que eu me aproprio daquela situação para que ela seja uma situação, inclusive, benéfica para a minha vida. Então, eu tenho buscado muito trabalhar essas questões internas em mim para que eu possa cada vez mais reconhecer o meu próprio valor. E eu acabei de sair agora de uma conversa com uma amiga minha e que eu acho que o fundamento dessa conversa, e muitas vezes esse é uma das funções ali, né, das nossas relações, que é se relembrar desse valor que constantemente a gente esquece. Né? Então foi muito bom ter tido essa conversa e ter me relembrado de pontos importantes da minha vida, de coisas que eu acredito, de coisas na qual eu me conecto e como eu valorizo as relações. Eu gosto muito de valorizar relacionamentos, de valorizar pessoas, e eu acho que quando a gente começa a fazer esse movimento, é um movimento que muda a nossa perspectiva de vida inteira, porque se eu começo a valorizar o outro, se eu reconheço a importância que o outro tem na minha vida, que de novo não é dar a importância da minha vida para o outro, mas sim reconhecer que o outro sim me constrói junto comigo. Eu acho que muita coisa muda, sabe? Eu tenho buscado trabalhar essa questão do meu valor interno, trabalhando também o meu senso de pertencimento na minha comunidade, trabalhando também as minhas relações para que eu me sinta no direito de receber amor, carinho, cuidado, para que eu me sinta no direito de doar quando for o momento também, mas mais do que isso, para que a troca possa acontecer. E quando eu comecei a gravar esse episódio, eu estava muito preocupada com o lugar que a gente ia chegar. Se é que teria um lugar a se chegar, né? Mas dentro da minha cabeça tinha essa expectativa de chegar em algum lugar com esse episódio. E eu acho bonito a fluidez da coisa, que vai entregando coisas que se a gente planejar demais, a gente perde a oportunidade de ser surpreendido pela vida. E ser surpreendido pela vida é esse constante processo de se relembrar de que nós não estamos sozinhos nessa vida e de que tem uma energia que conecta todos e todas. Eu vejo muito essa energia de conexão presente nas minhas relações, na minha vida, nos meus processos. E essa percepção, né, eu tenho tentado, na medida do possível, para o meu processo, de acordo com o meu momento, soltar mais desse controle e me permitir estar mais em descontrole, porque o controle, muitas vezes ele guarda um medo, né? O medo de perder, o medo de ficar sozinha, e para isso eu preciso me proteger para que eu não acesse essa dor. Então, o negócio ele é complexo, né? E quando eu falo de controle, eu tô falando também de um desejo de viver uma vida mais amorosa comigo mesma. Quanto mais eu tento controlar uma situação, mais amorosidade, autoacolhimento e autogentileza eu preciso ter comigo nessa situação. Porque talvez aquilo me gere muita dor. O medo de viver aquilo me gere muita dor. E
O controle, ele ensina a gente, né, muito sobre onde a gente está colocando a nossa energia, onde a gente está tirando a nossa energia e como que a gente pode colocar essa energia de uma forma um pouquinho mais saudável, se deixando ter espaço, espaço para que a vida possa nos surpreender. Se eu tivesse desistido de gravar esse episódio, por exemplo, eu não teria acessado as coisas que eu estou acessando agora falando com vocês. Se eu tivesse deixado de gravar esse episódio porque o que eu tenho para dizer não é suficiente se ele não for completamente planejado, organizado, estruturado, eu não ia estar me permitindo acessar esse vazio. E o vazio, ele é força vital. O vazio, ele é energia criativa. O vazio é um espaço de nós que precisa existir para que a gente se conecte com a vida nesse lugar de fluidez, de flow. Que quando a gente fala surpreender, às vezes sempre vem uma expectativa, né, de ou a coisa dá muito certo ou a coisa dá muito errado. Eu não tô falando desses extremos, eu tô falando da vida acontecendo, de como a vida pode ser real, né, de como a gente pode aprender cada vez mais a viver uma vida real. Quanto mais a gente pode aprender na vida a viver uma espiritualidade humana, que não anula a nossa alma, mas que integra a nossa alma no corpo. Relações humanas reais, vulneráveis. Relações em que a gente se aprofunda e tem espaço para compartilhar as nossas vulnerabilidades, compartilhar os nossos desafios, entendendo que cada um é único. Então não é sobre uma caixinha fechada específica que todo mundo, todos os que eu gosto, todos os que eu convivo precisa caber. Eu tenho espaço nas minhas relações para ser de verdade e ser humana? As pessoas que convivem comigo têm espaço de humanidade em mim, comigo? Então, percebe como o universo, ele trabalha de formas que a gente não consegue conceber muitas vezes? A nossa mente, a nossa palavra, esses lugares extremamente racionais, eles muitas vezes não são suficientes para explicar a vida. E, na verdade, eles não são suficientes para explicar a vida, mas muitas vezes eles não são. A gente consegue trazer um mínimo de contorno, mas o contorno é mínimo, porque existe muita complexidade na nossa vida. Existe muita magia invisível na nossa vida. E existem processos que a gente atravessa em que a palavra não consegue traduzir de forma efetiva, de forma fiel e sagrada aquilo que a gente está vivendo, sentindo, pensando. E aí a gente vai precisar, talvez, ir para a arte, talvez ir para o lugar de só se expressar, de só escrever, de só dançar, de só estar, de só viver. E aí eu fico pensando, né? Eu já tive muitos episódios da minha vida em que eu tinha combinado de sair com alguma pessoa, com alguma amiga, e eu desisti de ir porque eu não tava tão bem. Eu falei, amiga, eu não tô me sentindo muito bem, eu não vou ser uma boa companhia pra você hoje, então não vou. E eu comecei a quebrar esse padrão na minha vida, me relembrando que eu não preciso estar na minha melhor versão todos os dias para estar com o outro. Eu posso existir com o outro na presença possível minha hoje, comigo. Dentro da realidade possível interna nesse momento. E isso diz muito sobre esse lugar, né? Da gente aprender a só existir, porque aí, enquanto a gente não nutre essa sabedoria e esse espaço de valorizar a gente, pelo simples fato da gente estar vivo, né? Eu tô viva. Se eu tô viva, é porque eu tenho que estar aqui. Se eu tenho que estar aqui, é isso. Eu tenho essa possibilidade de existir. O simples fato de eu existir já transforma. Eu não preciso ser incrível.
Eu não preciso ser útil o tempo todo. Eu não preciso saber o que falar todas as vezes. Eu posso só existir. Eu mereço só existir. Eu mereço ser servida, ser cuidada, mesmo sem ter feito algo grandioso aos meus olhos ou aos olhos dos outros. São camadas de coisas que estão num nível tão inconsciente e a nível de sentir mesmo, nesse lugar que a palavra às vezes não chega, que a gente está precisando como humanidade desconstruir, como pessoas humanas que estão de fato aprendendo a ser humanas, né? Porque enquanto a gente nega todas essas nossas partes, todas essas nossas facetas, a gente está fazendo tudo, menos aprendendo a ser ser humano. Ser humano é ser essa complexibilidade mesmo, né? De pensar, sentir, agir, processos, por que eu sei e não consigo fazer, por que eu sinto e não consigo pensar. Então, é um rolê bem complexo, que permeia uma inteireza de quem a gente é, e o simples fato da gente estar vivo é suficiente. Hoje era isso que eu tinha para compartilhar com vocês. Me conta aqui embaixo como esse episódio chega para você, ou compartilha comigo lá no Instagram, e a gente se vê na semana que vem.